Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa, a esta celebração. Já vamos pedir ao Senhor que neste dia nós possamos colocar uma intenção especial pela vida do Theo, que será ungido com os olhos dos catecúmenos e do crisma, para que ele seja apresentado à igreja. E já vamos pedir por sua vida, pela sua família, para que ele cresça em sabedoria e graça. Também, além de apresentar as intenções que trazemos no nosso coração, vamos elevar a Deus as nossas preces à Virgem Maria, para que a gente possa celebrar menos indignamente os santos mistérios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Celebramos hoje o 24º domingo do tempo comum. Vamos iniciar nossa Santa Missa cantando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook da nossa paróquia. Deus abençoe a todos. Hoje nós acolhemos o Theo para os ritos complementares do batismo. O Theo foi batizado no hospital, como todo mundo sabe. Foi o motivo das nossas orações por muito tempo. E Deus foi fiel com a nossa oração. E o Theo está aqui hoje, saudável, né? Com o papai Felipe e a mamãe Mistério. Estão aqui felizes para os ritos complementares do sacramento do batismo, colher os familiares, amigos, tantas pessoas que se uniram a nós nessa corrente de oração pelo Theo. Então, acolhemos a todos para esta Santa Eucaristia. E no início desta Santa Missa vamos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas infidelidades, dos nossos erros, para celebrarmos menos indignamente o santo sacrifício. Senhor, que viestes para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Senhor,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Vamos exatamente essa Eucaristia pelos 25 anos, 50 anos, bodas de ouro do casal Margreide e Adilson. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Eclesiastes. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominar. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor e pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoe a justiça cometida pelos próximos. Assim, quando orate, teus pecados serão os perdoados. Se alguém guardar raiva contra outros, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante,
como poderá pedir perdão a seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os teus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e preservará os mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guarde rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente a poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo, ou morrerá para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivo ou morto, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente por isso, para ser o Senhor dos mortos e do vivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim?
Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros. Ele devia apenas 100 moedas. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que estava acontecendo, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo. Ele disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Queridos e amados irmãos, nós celebramos hoje 24º domingo do tempo comum, e nosso Senhor continua aquele discurso do Evangelho do domingo passado. Continua nos questionando quanto às nossas atitudes diante de quem nos ofende, diante de quem nos causa mal. Nosso Senhor continua chamando a nossa atenção para a necessidade de darmos e de recebermos o perdão. E desde o princípio, a leitura do livro do Eclesiástico já nos questiona: na mesma forma que perdoardes, será perdoado por Deus. Veja, a palavra de Deus vai se aperfeiçoando cada tempo específico. No Antigo Testamento há um aperfeiçoamento no sentido do perdão. Veja, no início era permitida a vingança. A vingança era aceita como um método para compensar a injustiça recebida. Então, vingar-se era próprio do povo da Bíblia no início. Depois, posteriormente, surgiu a lei do talião: olho por olho, dente por dente. A lei do talião põe um pouco de limite na vingança. Por quê? Porque a lei do talião não permite uma vingança acima da infração. Ou seja, só podia ser proporcional. Então, se eu cometi um pecado contra alguém, a vingança não poderia ser maior, deveria ser proporcional. Já no livro do Eclesiástico, hoje o Senhor nos coloca e nos faz um apelo grande: superar toda essa lei da vingança, superar toda essa
ele nos coloca, por meio do Eclesiástico, que se a gente buscar o perdão de Deus, primeiro temos que perdoar os nossos devedores. Da mesma forma que a gente reza no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido aos nossos devedores, é muito clara a palavra de Deus de hoje, quando ela diz: não tem nenhuma brecha, não tem nenhum tipo de pecado que pode ou não pode ser perdoado. Não tem nenhuma brecha na palavra de Deus, a não ser nos dizer hoje: se não perdoar de coração o seu irmão, não terá o perdão de Deus. O livro do Eclesiástico nos fala que a felicidade do homem está, do homem e da mulher, em cultivar os sentimentos de perdão e de misericórdia. Olha, a felicidade está em cultivar esses sentimentos dentro de nós. E por isso tirar o sentimento de ódio, de rancor e de vingança. O Senhor é bondoso e compassivo, não só para mim, mas para todos. Então não é porque o outro cometeu uma infração ou algum erro que ele é pior do que eu. Não é porque o outro cometeu um pecado contra mim ou contra um grupo que ele é pior do que eu. Pelo contrário, o Senhor é bondoso e compassivo para com todos. Nós é que fazemos um juízo de valor. Nós nos sentimos ofendidos e aquela ofensa para nós parece que não tem perdão, quando nosso Senhor hoje nos ajuda a entender que receber o perdão de Deus antes mesmo, para receber o perdão de Deus antes mesmo, devemos perdoar a ofensa do nosso próximo. Ora, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos acostumados sempre a uma vivência comunitária e social, onde se prega sobretudo a vingança, pagar na mesma moeda. Tem gente até que incha os pulmões, respira profundamente e ainda diz: comigo não tem essa, bateu, levou, eu não levo desaforo para casa. Essa atitude não é de cristão, não é de homem e mulher de fé, não é de quem comunga Jesus na Santa Eucaristia, não é de quem tem uma prática cristã de fé. Jesus nos ensina hoje que o perdão é essencial para a nossa felicidade. Essencial. Se não perdoar o seu irmão, não terá o perdão de Deus. E que bela atitude no Evangelho de hoje o Senhor nos coloca. É bem próprio do nosso dia a dia o Evangelho de hoje. O patrão perdoou a dívida do empregado, mas o empregado não foi capaz de perdoar uma pequena dívida. Olha, o patrão perdoou uma grande dívida, mas o empregado não conseguiu perdoar uma mínima dívida. É claro que o Evangelho de hoje é uma parábola para nos mostrar quem é Deus e como age Deus. Como é que Deus age na nossa vida diária? Não importa o tamanho da nossa infração, o importante é que Deus é maior do que qualquer pecado cometido. E o que Deus quer colocar no nosso coração hoje é tirar de vez o sentimento de egoísmo que a gente tem. A gente pede o perdão de Deus, mas a gente não consegue perdoar o nosso próximo. A gente quer que Deus nos purifique dos pecados. A gente quer que Deus nos livre de um mal que às vezes nos castiga o tempo todo, nos envergonha, nos afasta da Santa Eucaristia. Mas muitas vezes não temos a capacidade de perdoar o nosso irmão por uma palavra maldita, por um ato mal feito, por algo insignificante às vezes que comete conosco. O patrão do
Evangelho é Deus, o empregado somos nós. Como é diferente a relação de Deus conosco e a nossa relação entre nós. Deus conosco é sempre bom, é sempre misericórdia, é sempre perdão. A gente, com os irmãos, é sempre vingança, ódio, impiedade, intolerância, incapacidade de perdoar. Porque nós medimos os outros a partir de nós, a partir dos nossos sentimentos, a partir das nossas atitudes. E Deus nos mede pelo crivo do amor. Em Deus não há nossos pecados cometidos anteriormente. Em Deus há um ato. Portanto, que para a gente cometer um pecado mortal diante de Deus, tem que ter consciência, liberdade e vontade. Quantos cometem pecados graves sem consciência plena? É assim que Deus nos vê, nós não. Nós não entendemos o erro do outro quando é motivado por uma outra pessoa, quando é motivado por sentimentos, quando é motivado por vontades. Nós sempre eliminamos o outro pelo ato em si. Uma pessoa não é um ato, é uma história. Uma pessoa é todo um histórico, não é uma atitude apenas. E é assim que Deus nos vê. Deus sabe o que nos levou a pecar, o que nos levou a cometer um erro com o próximo, e é por isso que Ele perdoa. Deus sabe as capacidades e as incapacidades que nós temos, e é por isso que Ele nos perdoa. Nós não. Nós não toleramos o erro do outro, mesmo que cometamos o mesmo erro, mas não toleramos o erro do próximo. E é isso que nosso Senhor no Evangelho de hoje chama a nossa atenção. Perdoa a dívida do teu irmão para com você, assim como Deus perdoa a sua dívida. Nós não podemos nos aproximar do sacramento da penitência se a gente não consegue dar o perdão ao próximo. Pedro diz: Senhor, devo perdoar até 3 vezes? Na época de Jesus, 3, 4 vezes era o limite máximo para o perdão. Era o limite máximo para perdoar o próximo. E ele vai um pouco mais além. Até 70 vezes 7. Nosso Senhor ultrapassa o limite humano. Não te digo 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. E aí, para Pedro, o perdão tem um limite, porque Pedro pensa humanamente. Para nós, seres humanos, erro tem limite. Nem se a gente fala, paciência tem limite, já encheu minha paciência. Então, a partir daí, não posso mais. Jesus é o contrário. Para Jesus, a paciência não tem limites. Por isso que Santa Teresinha diz: quem tem paciência, tudo alcança. Quem não tem, perde. Então, qual é o crime que devemos julgar o nosso próximo? No mesmo crime que Deus nos julga. Por isso que o Evangelho de hoje, nosso Senhor diz: não é a quantidade, mas a qualidade. Ou seja, o perdão tem que ser de coração. Epa, Jesus brinca conosco hoje. Não. Nosso Senhor nos faz pensar nos nossos limites. Nosso Senhor nos faz pensar nas nossas incapacidades. Nosso Senhor nos faz abandonar o egoísmo de pensar só em nós. Você não sabe como aquilo me machucou, Padre. Aquilo foi com o Senhor. Não se trata de ferir, de machucar, de doer. Mas nosso Senhor não põe limite no perdão. E quem quer ser cristão, porque cristão é seguidor de Cristo, deve se adequar ao Evangelho. Mas o perdão significa o quê? O perdão significa dizer que aquilo que foi feito a mim, eu me recordo, mas ele não me fere mais. Aquela ferida cicatrizou. Tem algo que me faz recordar dela, mas ela não me machuca mais.
mais. Ela não me causa mais dor. É isso que nosso Senhor pede a cada um de nós. Olha, se nós entendêssemos o Evangelho e a palavra de Deus, como vivíamos melhor, não é verdade? Não teria tantas guerras familiares por causa de terra, de dinheiro, de patrimônio. Quantos irmãos vivem em pé de guerra por causa que um ganhou mais do que o outro? Por causa que a herança de um foi um lugar melhor do que a do outro. E as intrigas começam a afastar os sentimentos de família, os sentimentos de proximidade. Quando nosso Senhor diz, não podia ser assim. Não podemos colocar nas nossas relações humanas o dinheiro, o poder, o ter maior que o amor, o perdão, a misericórdia. O egoísmo afasta-nos do perdão de Deus. Por isso que no Evangelho de hoje, Deus diz, eu perdoei a sua dívida e você não foi capaz de perdoar a dívida do teu irmão. Por isso serás condenado. Veja, não é Deus que nos condena, mas a gente se condena quando não perdoamos, quando não damos misericórdia, quando não esperamos mais um tempo para que o outro se converta. Nosso vivo, nosso olhar é diferente do olhar de Deus, porém devemos nos adequar como cristãos à vontade e o querer de Deus. E o querer e a vontade de Deus são diferentes mesmo do nosso querer e da nossa vontade. O Senhor quer nos ensinar no Evangelho de hoje, fazer uma pequena catequese, um pequeno ensinamento sobre a misericórdia. E Ele quer que nós olhemos que na perspectiva de Deus, o perdão é sem limites, é total e absoluto. Esse negócio de eu perdoo, mas não esqueço, não está no crivo de Deus, não está no crivo cristão. Então, o perdão é sem limites, total e absoluto. E ainda o Senhor nos chama a analisar as nossas atitudes com relação aos nossos irmãos que erraram contra nós. Qual é a minha atitude? É de vingança? É de ódio? É de querer o mal dele? Ou é desejar o bem? Nunca esqueçamos, o bem que desejamos volta para nós, e o mal também que desejamos volta. E às vezes o mal volta numa proporção muito maior do que o bem. Não desejemos mal aos nossos irmãos. Façamos como Jesus. Amemos até os nossos inimigos. Como rezamos o Pai Nosso, desejemos viver isso na nossa vida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se fores ao altar, depositar a tua oferta e descobrir e lembrar que está sem falar do teu irmão, essa oferta não agrada a Deus. Primeiro vá reconciliar-se com o teu irmão, depois vá e faça a sua oferta. No Evangelho do Filho Pródigo, o Pai misericordioso perdoa com alegria. Tanto é que o pai ficava esperando o filho voltar. Perdão com alegria, pelo bem do próximo e pelo seu bem. Quais os motivos que nós temos para perdoar? Primeiro grande motivo: Deus nos perdoa na medida que perdoamos o nosso próximo. Esse é o primeiro motivo pelo qual devemos perdoar o nosso próximo. Segundo motivo, o amor, que é um distintivo do cristão. Um cristão deve ser um homem e uma mulher do amor, do perdão, não do ódio, da vingança, da intriga, da maldade, da confusão. O cristão é um homem que assumiu a cruz e sofre por causa dela, assemelhando-se a nosso Senhor. Tem gente que diz, mas eu não sou de ferro, sou de carne e osso. Nosso Senhor também era de carne e de osso. Terceiro grande motivo que temos para perdoar: o amor só chega até nós
através do perdão. Quem não sabe perdoar, não saberá amar. Quantos casais são desfeitos, casamentos acabados por falta de perdão, por não ter analisado um ato falho do esposo, da esposa, e não ter perdoado. Quantos casamentos se destroem por causa de uma palavra? Ah, você está gorda. Ah, você não faz isso. Ah, você não me faz carinho. E aí vai deixando o casamento se acabar. Falta de amor, falta de cuidado, falta de perdão. Quantas famílias, filhos, abandonam sua casa porque o pai não consegue perdoar o erro? Outro dia eu escutei uma história de uma mulher que já é casada há 40 anos e o pai não perdoou porque ela engravidou do namorado. Casou, mesmo assim o pai não consegue perdoar. 40 anos vivendo de rancor, vivendo de ódio. Para que serve isso? Para nos levar apenas para o inferno. Quando as pessoas saem da igreja por causa das dificuldades no relacionamento e não conseguem perdoar. Meus irmãos, o perdão ajuda a romper um círculo vicioso que se criou na igreja, na família e no coração do cristão, chamado ódio e vingança. Quando nós aprendemos a perdoar, o ódio e a vingança vão dando lugar ao amor e à reconciliação. Perdoar é estar sempre disposto ao encontro, é estar sempre disposto a entender o outro, a estender a mão, a dar uma oportunidade, a recomeçar sempre e a recomeçar a partir de Deus. Devemos perdoar sem limites. Cada um pode analisar a sua vida agora, diante do Evangelho, diante do que o Senhor nos ensina. Será que, como Pedro, nós estamos dispostos a perdoar quantas vezes? Será que quantas vezes a gente consegue perdoar? Às vezes uma vez sim, duas não. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Não deve ser atitudes cristãs. O perdão que Deus espera de nós é um ato generoso do coração. O servo do Evangelho que não perdoou foi para a prisão. Não esqueçam, a falta de perdão tem consequências pesadas para quem não perdoa. E vale dizer, doenças físicas, doenças psicológicas, doenças graves por falta de perdão. Uma vida azeda de uma pessoa. Já viu alguém com uma vida azeda? Parece que chupa limão de dia à noite, cara feio o tempo todo. Falta de perdão, falta de dar o perdão. Meus irmãos, só o perdão alivia a tristeza. Só o perdão restitui a alegria. Só o perdão reconstrói vidas. Que nessa Santa Eucaristia busquemos aprender de Deus, que é manso e humilde de coração. E vejamos se a nossa vida já não doeu demais essa ferida, que deveria ter cicatrizado já, mas porque eu alimento todo dia, ela me causa dor, ela me causa mágoa. Chegou o tempo de abrirmos o coração para Deus, pedir a Ele, me livre desse sofrimento, joga fora esse sentimento. Você viverá muito melhor quando você der o perdão, quando você aprender a amar, quando você aprender a perdoar. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos chamar aqui os pais, os padrinhos,
para fazermos os ritos complementares do sacramento do batismo, para que todos entendam. Quem não entendeu ainda, o Theo foi batizado no hospital quando nasceu, porque, segundo os médicos, ele tinha um problema grave de saúde. E aí, por meio da fé, da confiança, antes da cirurgia, o pai, que está aqui, o Felipe, batizou o Theo, jogando água na sua cabeça e pedindo em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a igreja ensina que aquele batismo deve ser confirmado pela comunidade cristã e feitos ritos complementares, que são as renúncias, a luz, o óleo dos catecumenos, o óleo do crisma e, por fim, a consagração a Nossa Senhora. Então vamos agora acompanhar os ritos complementares do batismo na vida do Theo e na vida desta família. Meus padrinhos, podem vir para cá. Queridos pais, vocês transmitiram a vida a esta criança e a receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente. Papai e mamãe respondem juntos. Que nome vocês escolheram para ela? Queridos pais, o que pede a Igreja de Deus para o Theo? Os ritos complementares do sacramento do batismo. Pelo batismo, esta criança faz parte da Igreja. Vocês querem ajudá-la a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? Queridos padrinhos, sinto muito em dizer isso, mas vocês assumem uma missão difícil. Ser testemunha de Jesus não é fácil. E ainda mais, vocês carregam esta responsabilidade de ser luz para a vida do Theo. Por isso eu vos pergunto: vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? Sim. Querido povo de Deus, vocês querem ser uma comunidade de fé e de amor para o Theo? Sim, queremos. Sim, queremos. O nosso sinal é a cruz de Cristo, por isso vamos marcar o Theo como sinal do Cristo Salvador. Theo, nós te acolhemos na comunidade cristã. Papai e mamãe, depois os padrinhos. Ó Deus, por vosso amor participamos do mistério da ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo. Fortalecei-nos do Espírito Santo para que caminhemos na vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, queridos irmãos e irmãs, elevemos a Deus as nossas preces. Da criança que hoje renasce na água do Espírito, lembrai-vos, Senhor. Lembrai-vos, Senhor. Da família que apresenta o seu filho Theo para receber a vida nova do batismo, Lembrai-vos, Senhor. Do padrinho e da madrinha que assumem o compromisso de ajudar o seu afilhado a crescer na fé, Lembrai-vos, Senhor. Dessa comunidade que acolhe o Theo
como pedra viva e escolhida por vossa igreja. Dos pastores e ministros, servidores da graça e do amor de Deus. Lembrai-nos, Senhor. De todo o povo batizado, testemunho do Evangelho. Lembrai-nos, Senhor. De todas as pessoas que nesta comunidade se dedicam à missão evangelizadora. Lembrai-nos, Senhor. E de todas as pessoas que promovem a justiça e a paz no mundo. Lembrai-nos, Senhor. Vamos responder, rogai por nós, que da intercessão dos santos pela vida do Theo. Santa Maria, Mãe de Deus. São João Batista. São José. São Pedro e São Paulo. Santa Maria Madalena. Todos os santos e santas de Deus. Ó Pai, Senhor da vida, enviastes vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. Lembrai-vos do Theo, que deverá enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-o do poder das trevas. Dai a força de Cristo e a luz do vosso Espírito, para que, livre do pecado original, viva sempre como vosso Filho. No segredo de Jesus, que vive e reina para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir o peito do Theo para a gente fazer a unção com o óleo dos catecúmenos. Tamanho do óleo. Deita aí. Pode entrar aí. Theo, o Cristo Salvador te dê a sua força, que Ele penetre em sua vida com este óleo em vosso peito. Theo, pelo batismo Deus Pai te libertou do pecado, e você renasceu pela água e pelo Espírito Santo. Agora você faz parte do povo de Deus. Que o Senhor te consagre com o óleo santo, para que, inserido em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continue no seu povo até a vida eterna. Agora o Padre vai fazer a unção com o óleo do crisma, e depois a oração chamada oração de exorcismo, pedindo ao Senhor então que o Senhor apague todos os pecados da vida do Theo, inclusive os pecados vindos da geração. O que foi? E rapaz, você é perigoso assim? Theo, você nasceu de novo e foi revestido do Cristo. Por isso você traz essa veste batismal, com a ajuda de teus pais e padrinhos. E teus pais e padrinhos, por palavras e exemplos, te ajudem a conservar a dignidade de Filho de Deus até a vida eterna. Amém. Agora pode acender a velhinha ali. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, aqui vem as portas do seu coração, que deixa a luz do faz um círculo aqui, com o Theo no centro, tem a velhinha na mão dele, papai e mamãe, padrinho, segurando a velhinha na mão do Theo. Vamos dizer em voz alta: Theo, receba a luz de Cristo 3 vezes. Vamos lá? Theo, receba a luz de Cristo.
Mais uma vez. Receba a luz de Cristo. Receba a luz de Cristo. Essa luz de Cristo. Demos graças a Deus. Querido Theo, você foi iluminado por Cristo para se tornar a luz do mundo. Com a ajuda de teus pais e padrinhos, caminhe como filho da luz. Amém. Pode apagar a luminha. Agora a mãe vai pôr uma pitadinha de sal na boca do Theo. Theo, você é sal da terra, assim como disse Jesus. O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda, Theo, que possas logo ouvir sua palavra e professar a fé para o louvor e glória de Deus Pai. Amém. Ei, rapaz, você é perigoso. Ficar. Nós vamos acolher então o Theo, o novo cristão da nossa comunidade e paróquia. Agora a gente vai continuar a Santa Missa com o nosso ofertório. Vidas que se alegram, deixa orar, para novas vidas girar, com um grande trigo cai, e morre para frutificar. Mãos que se consagram, deixa orar, o verbo tem o tempo de dar, sacrifício de amor, que sempre se renovará, como o altar da cruz, o milagre da vida sem parar. Hoje nossa pobreza se encontra nova, com a tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida no limite, eis a nossa oferta de amor, de Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sede-nos propício, ó Deus, das nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. De tal modo, amados
restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um canto novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que nos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, o seu esposo São José, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós te suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai a fé e a caridade da vossa igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Luiz Henrique, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele traz ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, E não nos deixeis cair em tentação,
livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não ireis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. Por favor, quem for comungar, não espere o ministro chegar para tirar a máscara. Tira antes, ok? Tira primeiro a máscara, abre as mãozinhas e já espera com as mãozinhas abertas. Quem for comungar, por favor, fica de pé, para que ninguém esqueça você na hora da comunhão, ok? pecado,
Onde eu posso ir, se o céu e o mundo só ligado por nós. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos.
e louvores se deem a todo mundo. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos fazer nossas ofertas, né? Quem trouxe sua oferta para a igreja pode fazer agora, pode vir aqui, vocês. Começa daqui da frente. Dona Conceição. Está sozinha você? Dona Conceição, vamos lá, ofertas. É um pouquinho. Cada um numa fila para não esquecer isso, lá no canto da Conceição. Muito bem. Podemos cantar? Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. Nós vamos fazer a consagração do Theo a Nossa Senhora. Madrinha de consagração, pode trazer o Theo aqui. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. No dia que o Theo entra na igreja, pelo santo batismo, vamos confiá-lo à especial proteção de Maria, Mãe de Jesus e a nossa Mãe. Fizemos a Nossa Senhora, consagrando a vida do Theo, que já é consagrado à Senhora, porque tudo que Deus fez na vida desta criança, temos certeza que foi pelas mãos de Nossa Senhora. A cura é um milagre que Deus nos deu, porque a vida do Theo é um milagre para nós, para os pais, para a família. Colocá-lo sob o olhar materno de Nossa Senhora nesse dia de gratidão. Oh, minha Senhora e Mãe, minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha
seja conduzido sempre pelo Espírito Santo, e que ele cresça sempre mais em sabedoria e graça diante de Deus e da Igreja. Ave Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Vamos entregar a lembrancinha de batismo aqui, o papai, a mamãe, e o Theo, e o Gustavo. Vem, Gustavo, vem cá. Só daqui está com medo de padre? Não, né? Nossa, que lembrancinha do Theo. Isso. Meus padrinhos agora vem cá. Cadê os outros? Tá todo mundo lá? Pode ir, pode ir. Parabéns, Deus te abençoe. Vamos dar uma bênção aqui a bodas de ouro. Pode vir aqui o casal que está fazendo a boda de ouro. Isso, pode vir aqui. Marlene e Adilson. Ó, quem é? Agora também que é o senhor. Vem mais para cá um pouquinho, fica de frente um para o outro. Dar as mãozinhas. Isso, nossa mãe, 50 anos, né? É muito tempo. Como é que a senhora aguenta aí? 53, misericórdia. Foi 3 anos de namoro noivado, né? É uma vida, né? Amém. Graças a Deus. Fico feliz de poder participar desse momento na vida de vocês, né? O nosso auxílio está no nome do Senhor. Neste aniversário de bodas de ouro, neste aniversário de bodas de ouro da dona Marineide e do seu Adilson, recordamos um dia feliz em que unistes em matrimônio esse vínculo indissolúvel. Hoje quereis renovar agora diante de Deus aquele santo compromisso para que este propósito seja firmado pela graça divina. Elevai ao Senhor as vossas preces. Agora vocês vão responder um olhando para o outro, tá bom? Eu vou falando, o Senhor vai respondendo olhando para ele, tá bom? Vamos lá. Bendito sois, Senhor, Bendito seja o Senhor, porque por vossa graça porque vossa graça recebi Marcileide, recebi pela Marineide há 50 anos atrás, há 50 anos atrás, por minha esposa. minha esposa. Muito bem. Bendito sois, Senhor, Bendito sois, Senhor, porque por vossa graça, porque por vossa graça, há 50 anos atrás, há 50 anos atrás, recebi o Adilson recebi o Adilson, por meu o esposo. meu esposo. Para os dois juntos. Bendito sois, Senhor, porque na alegria e na tristeza sempre contamos com a vossa presença. Sempre contamos com a vossa presença. Nós vos pedimos, Nós vos pedimos, continueis ajudando-nos continueis ajudando a conservar fielmente o nosso amor. e conservar fielmente o nosso amor.
para sermos dignas testemunhas da aliança que fizestes com a humanidade. Oramos, sacerdote. Senhor, o Senhor vos guarde durante todos os dias da vossa vida. Nas aflições seja o vosso consolo, na prosperidade a vossa assistência, e conserve o vosso lar na abundância de suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora tira as alianças para a gente não sair, não? Ih, meu Deus, não tem problema. Abra a mãozinha. Aberta assim. Senhor, aumentai e santificai o amor desses vossos filhos, e aqueles que um dia entregaram um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, cresçam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O senhor vai colocar, ela vai colocar no senhor, o senhor vai colocar nela, tá bom? O senhor vai colocar primeiro. Segura a aliança, o senhor. Isso. Fala o nome dela. Maria, Recebe novamente essa aliança. recebe novamente essa aliança. Em sinal do meu amor. Em sinal do meu Olhando amor. para ela. E da minha fidelidade. Da minha fidelidade. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim. Fala o nome dele. Recebe novamente essa aliança. Em sinal do meu amor. E da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora um abraço do casal e um beijo de massa. Vamos cantar parabéns, afinal de contas são 50 anos de matrimônio, né? Que bênção de Deus. Vamos cantar, Savana, Luian. Que Deus uniu. Agora todo mundo está querendo saber qual a fórmula de viver 50 anos ao lado de um homem. Fala para todo mundo aí. Amor. Paciência. no final tem doença também. Aí, tá vendo? Vai sofrer, entendeu? Isso mesmo. Para a mulherada aí que quer separar qualquer coisa, paciência, amor, né? Confiança em Deus. Isso mesmo, muito bem, tá vendo? Quem quer chutar o balde da barraca aí, ó, chuta não. Não vale a pena. Muito bem, parabéns. Tô chegando também. Tá chegando 50 também? Que ótimo. Deus abençoe, viu? Parabéns. Eu não conheço. Tô chegando 50 porque não tem paciência. Muito bem. Parabéns. Quem quiser comer carne assada, vai lá daqui a pouquinho, tá bom? Brincadeira. Então nós queremos agradecer a todos que contribuíram com o nosso almoço, aqueles que compraram, né? Vamos tirar aqui na comunidade agora, às 12 horas, o almoço, tá, gente? Deus abençoe e retribua o bem que vocês fizeram na nossa paróquia, comprando, a todos os que ajudaram na aquisição do nosso material. Deus e Nossa Senhora abençoe a todos. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre em sua face e se compadeça de vós. Amém.
Que Deus e a Virgem Maria sempre nos acompanhem. Obrigado, Ian, Savana, o grupo da São José, que veio cantar para nós belamente. Deus abençoe suas vozes. Coloque sempre a serviço de Deus. Tá bom? Bom dia a todos.